Nessa aula nós faremos a correção da atividade de agosto, da segunda quinzena, na parte dos exercícios, começando com a primeira, que é definir uma função inversa. Então vamos lá. Eu tenho uma aplicação, ou seja, uma função f de a em b, e ela pega um número x e associa com um número y qualquer. Para toda função com essa cara aqui, existe essa relação f de menos 1, a gente denota dessa forma, que é chamada de relação inversa. Então, se a função associa de a em b, a inversa vai ser de b em a. E se a função associa um número x com um certo número y, onde x está em a e y está em b, a inversa vai relacionar o y com o x. Então, nós teremos aqui, nesse caso, uma certa f de x, ou seja, a imagem aqui vai ser um número y, e aqui nós teremos uma f de menos 1 de y, que vai dar um certo número x, que vai ser a nossa imagem da inversa. Então, como nós sabemos, em toda função a gente consegue montar pares ordenados. Então, eu tenho o par ordenado x e y, que está na minha função, e sempre que isso acontecer, eu vou ter o par yx pertencente à relação inversa. Ou seja, se eu pegar aqui em diagramas de Venn, a minha função pega um x e leva no y. A inversa pega o y e leva no x. E essa relação inversa vai ser uma função apenas quando a minha função f for bijetura. No exercício 2, nós temos um problema sobre população de bactérias e, conforme o tempo passa, a minha população, que é o n de t, ela cresce segundo essa lei aqui. Então, eu tenho uma função que relaciona variação do tempo com variação da população de bactérias. E ele fala o seguinte, vai chegar um momento em que eu vou ter 19.200 bactérias. Em que tempo isso vai acontecer? Então, nós temos que usar a nossa expressão. Se aqui denota a quantidade de bactérias, e eu tenho 19.200, então eu terei 19.200 igual a minha expressão 1.200 vezes 2 elevado a 0,4t. Aqui eu passo o 1.200 dividindo, uma equação simples. Então, 19.200 dividido por 1.200 é igual ao que sobrou, 2 elevado a 0,4t. Aqui eu posso simplificar esses zeros e fazer uma divisão. A divisão aqui vai dar exata, porque 192 por 12 vai dar 1,72 e aqui vai dar 6, que é igual a 2 elevado a 0,4t. Então agora a gente usa propriedades da potenciação. Se aqui eu tenho base 2, eu tenho que transformar isso numa base 2. A gente sabe que isso é 2 elevado à sexta. Então aqui o 16 vai ser 2 elevado à sexta, que é igual a 2 elevado a 0,4t. Se eu tenho a mesma base, eu vou ter mesmo expoente. Então eu vou ter aqui 6 igual a 0,4t. Ou ainda, que é equivalente, 0,4t é igual a 6. Eu tenho 0,4 multiplicando t e ele passa dividindo. Então, eu terei t igual a 6 dividido por 0,4. Fazendo essa divisão, 6 dividido por 0,4 é o mesmo que 60 por 4, ou 30 por 2, ou 15. Então, eu tenho aqui 15. No exercício, não foi dado... foi dado o tempo em horas, então eu consegui 15 horas. Então, após 15 horas, segundo a minha lei da função, eu vou ter 19.200 bactérias naquela população. Aqui é uma equação simples, é uma equação exponencial, onde eu tenho 10 e aqui eu tenho 1 sobre 100. Eu tenho que transformar todo mundo na mesma base. Então, eu vou transformar isso daqui em base 10. Quer dizer, eu terei 10 elevado
x ao quadrado menos 3, que é igual, aqui, lembrando da propriedade, se eu tenho isso daqui, eu posso inverter, então eu teria 100 elevado, como aqui é expoente 1, ele muda de sinal, menos 1. Então nós vamos ter 10 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual, eu posso transformar o 100 em base 10, que é o mesmo que 10 elevado ao quadrado, tudo isso elevado a menos 1. Então 10 elevado a x ao quadrado menos 3 é igual a 10. Propriedade aqui da potenciação, esse expoente tem que multiplicar com esse, e nós temos 2 vezes menos 1, que é menos 2. Mesma base, então eu tenho o mesmo expoente, vou fazer aqui embaixo. Quer dizer que x ao quadrado menos 3 vai ser igual a menos 2. Aqui basta simplesmente passar o menos 3 para o outro lado, então eu vou ter x ao quadrado igual a menos 2 mais 3. Fica x ao quadrado igual a menos 2 mais 3 sobra 1. Então eu vou extrair a raiz aqui dos dois lados e eu terei x igual a mais ou menos raiz de 1. Então x é igual a mais ou menos 1. Depois, eu não vou fazer a última parte, mas você pode verificar. Pega o valor, x assumiu o valor 1, então substitui e vê se verifica a igualdade. O x assumiu o valor menos 1, substitui e verifica se é válida a igualdade. Como aqui é x ao quadrado, com certeza vai valer os dois. Então, o teu conjunto de solução é justamente mais ou menos 1. Na segunda, nós temos aqui uma inequação, que eu vou fazer aqui do lado. A inequação é 0,5 elevado a 1 menos x maior do que 1. Meio e 1 não tem uma relação aqui direta. Mas eu posso lembrar que todo número elevado a 0 dá 1. Então eu posso transformar esse 1 aqui nessa base elevado a 0. Posso fazer isso porque a propriedade diz que todo número elevado a 0 dá 1. Então, o 1 ele pode ser escrito como base meia elevado a 0. Então, se tem a mesma base, eu vou ter mesmo expoente, ou seja, 1 menos x maior do que 0. E agora eu resolvo isso. Eu posso passar o x para o outro lado, então eu terei 1 maior do que x positivo, ou ainda, isso é o mesmo que dizer que x é menor do que 1, mas nós temos aqui base fracionária, base menor do que 0, entre 0 e 1. Então, base fracionária quer dizer que eu vou ter que inverter o sinal da minha equação. Então, na verdade, nós teremos aqui x maior do que 1. Então, a solução vai ser um subconjunto dos reais de todos os reais maiores do que 1. E aí você pode assumir alguns valores, substituir e verificar se realmente isso vai acontecer. Na última questão, nós temos um problema novamente. Um problema relacionado a juros compostos. Como nós já vimos, a função exponencial ela caracteriza a aplicação de juros compostos, muito comum em bancos, por exemplo, em que eu tenho juros calculados em cima de juros. E aqui eu tenho uma aplicação onde foi utilizada essa função exponencial. Veja que a imagem é determinada por uma constante c, vezes 2 elevado a um expoente com a variável t. Então é uma função exponencial. E essa daqui é justamente a equação ou a expressão que determina o cálculo de juros compostos. Ele te deu essa expressão com essa característica, então conforme o tempo passa, a tua aplicação em dinheiro vai ter essa cara aqui, dependendo do teu capital. Mas no exercício ele fala assim, independentemente do valor do capital, eu quero duplicar ele no final das contas. Então se você investiu R$1.000, ele quer pegar um montante, ou seja, todo o dinheiro de volta, ele quer pegar 2.000, ele quer pegar o dobro.
Nesse caso, ele vai querer então um montante equivalente a 2C. Então ele pergunta: quando o meu montante for 2C, ou seja, o dobro do que eu investi inicialmente, que, quanto tempo vai ter se passado para que isso aconteça, dado essa função aqui? Então, no lugar da imagem, eu coloco 2C, que vai ser igual a C vezes 2 elevado a 0,01T, onde o C é o capital que eu investi originalmente. Aqui eu passo o C dividindo, então eu vou ter 2C dividido por C igual a 2 elevado a 0,01T. Aqui simplifica C com C e sobra só o 2. Então nós teremos 2. Lembrando que se não tem nada aqui, então é 2 elevado a 1, que é igual a 2 elevado a 0,01T. Mesma base, mesmo expoente, então eu vou ter 0,01T igual a 1. Então isso vai me dar que o 0,01T está multiplicando o T, então ele passa dividindo. Então eu vou ter T igual a 1 dividido por 0,01. E aí fazendo a divisão aqui nós temos 100, um período de 100 unidades de tempo. Então pode ser 100 dias, 100 meses, dependendo do tempo que você adotou e também da tua taxa de juros, da unidade de taxa de juros. Então vamos colocar 100 unidades de tempo.